irmãos. Chegou a hora da palavra e vamos à palavra. Os irmãos estão no capítulo de João, Evangelho de João, capítulo 6. João 6. João 6. 51. Mas não lembra daquele negócio não, 51, mas não lembra não. João 6, 51, pronto. Depois dos 50, pronto. Diz assim a palavra de Deus: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Deus, aqui estamos, gratos pela sua presença, e gratos porque o Senhor já tem falado conosco, e fala todos os dias. Basta que nós elevemos o Senhor em pensamento, em espírito e em verdade. Onde estivermos, podemos pensar, podemos estar orando, meditando, e tão bom que o Senhor é, o Senhor permite e se faz presente em todos os momentos. Nesse momento, agradecido estou por colocar a palavra do Senhor aos amados irmãos. Abençoe essa igreja, pastor Alexandre, enfim. Temos orado por várias coisas nessa, na outra, e principalmente orado por almas deste mundo que estão perdidas. Oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Olhando esse versículo, eu sou o pão vivo, e pensando nas formas de apresentação de Jesus, e algumas expressões, alguns termos que a Bíblia nos mostra, por exemplo, e a gente antes não tínhamos conhecimento de formas e de apresentações da pessoa de Cristo. Esses dias eu estava conversando com um rapaz, eu não sei se ele ainda se curou ou não, ele está com enfermidade, e ele falou que Deus, ele fez cirurgia, ele estava bem, mas parece que ele ainda está com câncer. E ele falando que, é muito conhecido, ele falando que Deus deu mais uma vida para ele, né? Ele entende que ele nasceu, ele entende, não é um cristão, crente em Cristo Jesus, e ele entende que Deus teve grande participação nesse momento da cura, ou no estado de saúde, ter livrado ele, dias atrás, meses atrás, até da morte por conta do câncer. E depois não deu para falar tudo a respeito do novo nascimento, mas eu mencionei isso para ele. De imediato ele não entendeu, assim como eu no passado eu não entendia termos, expressões, apresentações. Novo nascimento, assim como na própria Bíblia diz, né, a dificuldade de entendimento de pessoas. Como assim nascer de novo? É da barriga da mãe? Como que eu vou entrar na barriga da mãe? Então, hoje não é diferente. Se não conhecermos as Escrituras, ouvir e aprender, ficam expressões em dúvida ou sem compreensão que nos relacione a Deus. Pessoas falam, mas a gente não consegue, ou o ímpio não consegue manter uma relação com Deus, com o entendimento daquilo que quis dizer. Agora há pouco nós ouvimos um cântico, né? Jesus, a primeira vez que eu ouvi esse cântico, ou apresentando Deus, também se colocando, se apresentando como amigo nosso, eu achei estranho, né? Deus, amigo, a gente está acostumado com amigo, né? Um amigo do dia a dia das pessoas, dos colegas de trabalho, enfim. E eu não imaginava um Deus, Jesus Cristo, como meu amigo, ou que eu pudesse ser amigo dele. E ele estaria muito distante de ser um amigo, porque amigo somos nós, assim, né? Olhando humanamente.
Então, é preciosa a palavra, a Escritura. Ela se apresenta a nós de forma de contextos históricos, enfim, de significados, mas com o entendimento e principalmente com a fé, nós continuaremos e aprenderemos muitas outras coisas ainda. Sem fé não tem como. As expressões, os contextos e os acontecimentos da Bíblia, primeiramente com o entendimento, mas, e nós vamos ver aqui em João 6, de 22 a 29, nós vamos ver. O pastor fez uma prévia aqui, né, e nada é coincidência em relação, mencionando a fé, e naquilo que foi igual, semelhante, não é coincidência, é porque Deus de fato, Ele trabalha da forma dele, usando comentários, testemunhos, a palavra dele, e nada como um momento reunidos no nome dele. Nós estamos aqui exatamente para saber algo mais ou confirmar aquilo que Deus já tem falado conosco. Então, o título aqui da mensagem é: o alimento que não perece veio do céu. O alimento que não perece não é daqui, não vem daqui, não é fabricado por nós, não nasce da terra como alimentos, mas ele veio do céu. E mais uma vez, compreensão e fé. É dessa forma que a Bíblia nos traz essa apresentação desse Cristo maravilhoso, e ele se coloca como um pão vivo que veio do céu. E ele é mesmo, né? Vivo ele é. Veio do céu, ele veio, né? Desceu e habitou, passou a habitar entre nós. Saiu da glória, se fez homem. E pão, lembrando, alimento, o sustento. E tem tudo a ver mesmo. Lendo aqui, não, gostaria de deixar o primeiro ponto como expectativa. Eu vejo no versículo 22 a 24, João 6, eu li João 6, 51, como tema, apresentando este pão vivo que desceu do céu. Primeiro, expectativa, que está em João 6, de 22 a 24, diz assim, 6, 2, diz assim a palavra: no dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele no qual os seus discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sozinhos. Contudo, entre parênteses, né, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. E o 24: vendo, pois, a multidão, que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Primeiro aqui, expectativa. Este parágrafo introduz um novo cenário e ainda assim fornece continuidade com o que foi dito anteriormente. Nós não lemos, mas anteriormente, diz a palavra de Deus, aqui nos versículos anteriores. A multidão, que parece ter passado a noite na zona rural circunvizinha, vê que os discípulos partiram sem Jesus. Eles, obviamente, ficam perplexos quanto ao local onde o Senhor poderia estar. Então, embarcando em pequenos barcos provenientes de Tiberíades, eles atravessam o mar e voltam para Cafarnaum em busca dele. Irmãos, expectativas em relação a Jesus é até hoje, muitas vezes de forma confusa. Doutrinas até citam Jesus, até falam de Jesus, mas misturam com outras teorias, outras teses, teorias, ou a própria doutrina, outras, não a doutrina de Cristo, o Evangelho. Cristo é Messias, Cristo é o Deus que veio, habitou, morreu, sepultado, ressuscitou. Mas usam às vezes, e muitas pessoas também, a respeito de Deus, que não conseguem fazer essa
a palavra me fugiu aqui, associação, pode ser, entre Deus e Jesus. Muitos ouvem falar da Santíssima Trindade, ou Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, não têm verdadeiramente um entendimento, e não associam, e falam de Deus, e falam de Jesus, diferentemente ou separadamente. E nós sabemos que é um Deus que se apresenta para a humanidade desde o início, mas existem desde a eternidade passada, são Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E o mundo também tem expectativas. Muitos já ouviram falar do sacrifício de Jesus, e muitos têm expectativas no sentido de buscar algo. Nós vamos ver no último ponto algo um pouco preocupante em relação à fé, exatamente porque expectativas. Não deixar de ter fé, mas entender a maneira de ter fé é fundamental. Eu creio nisso, porque o dia a dia, eu como pessoa, ser humano, eu vivo na dependência de Deus, porque eu creio em Deus, eu creio que Ele me sustenta, mas eu creio que Ele permite, embora a vontade dEle seja soberana, e Ele está a par de tudo que acontece, e algumas coisas vão acontecer com o bom, com o mal, com o preto, com o branco, pessoa boa, pessoa má, tudo vai acontecer debaixo, mas eu tenho que acrescentar nisso tudo a fé, e de preferência da maneira correta, para que eu não deixe de ter a fé verdadeira, a fé bíblica, que creio que todos aqui já sabem o que a Bíblia diz sobre a fé, mas no dia a dia, com tantas circunstâncias, de que forma eu creio, em que momento eu creio, para que eu creio, o que eu espero. Então a expectativa que a humanidade tem, é preciso verificar sobre isso, porque muitos até se afastam, porque eu tenho fé, eu creio, orei muito por semanas em relação a uma pessoa doente, e graças a Deus ela está bem, e aí nós damos glória a Deus. E quantas vezes isso não acontece? Como fica a fé daquela pessoa se ela não tiver uma fé bíblica correta, e da maneira que ela está sempre em comunhão com Deus, aconteça o que acontecer. E essa expectativa em relação a nós, embora precisamos de tantas coisas de Deus, nós sabemos que nós não conseguimos, e muitas vezes nós estamos na expectativa, orando. A Bíblia diz que devemos orar, mas há necessidade de que essa expectativa, e Jesus, o que Ele vai fazer, será que Ele vai fazer? Quando Ele vai fazer? E nós temos que não perder a espiritualidade, e ao mesmo tempo não ser descrente, de que Deus está no controle e Ele pode fazer, mas se não fizer, algo da forma dele está o propósito dele, que tenhamos a compreensão de que nós precisamos dele, mas as nossas necessidades nem sempre serão atendidas da maneira que nós queremos. E como ficará a nossa fé? Pessoas morrem após muito tempo de oração, tratamento, melhorou. Eu me lembro, o pastor vai lembrar, fazendo aquela igreja, eu desempregado, recebi uma ligação, era um emprego. E demos glória a Deus naquele momento, trabalhando, né? Uma notícia boa. Aí depois de 2 anos eu fui dispensado, um cargo público, prefeitura, né? Deixa detalhes de lado. 2 anos após, eu fui desempregado. É o Deus de 2 anos atrás o mesmo de agora ou não? Na minha cabeça precisa ser. Fui demitido, circunstâncias, acontece com todos, mas a fé minha tem que estar na pessoa de Deus, de Cristo, e saber que Ele faz tudo, é o que nós conhecemos dele. E que Deus nos ajude realmente a mediar essa fé de forma individual, próxima a Ele, e de compreensão, com compreensão, para que em algum momento, não sendo atendido algo que a gente precisa, está orando, e não vemos, a gente não vê.
E como fazer quando a gente não vê uma resposta de Deus? Irmãos, eu estou em 2008, 2022, 14 anos que eu me converti. Ainda penso nisso. Como conviver, como eu lidar com a fé. Eu não preciso ser mais do que eu sou, ou além do que Deus sabe quem eu sou. E eu preciso ser sincero. Existe uma dificuldade de lidar com a fé, crer em Deus, crer em Cristo, assim como nós cremos, mas a expectativa em relação a Ele, eu estou sendo trabalhado a cada dia. O aprendizado para com Ele, o relacionamento meu com Ele, tem que ser acima das circunstâncias, acima do meu eu, do meu precisar. Senão, em algum momento, eu vou desanimar. Quem não quer estar bem? Quem não quer estar em todas as áreas bem? A ponto de dar sempre glória a Deus. Mas virá momentos em que a nossa fé poderá ser testada, onde precisaremos de Deus para nos socorrer, e Deus fará da maneira dele, onde não veremos como queremos. Lidar com isso, sem perder a confiança neste Deus, é um desafio para mim. Eu creio que deve ser para todos. Porque as frustrações podem vir, as expectativas podem cair por conta de algo que eu não obtive. Cadê Jesus? Não está. Segundo ponto, só interesses. João 6, 25 e 26. João 6, 25 e 26. E, achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade, vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Aqui a multidão encontra o Senhor Jesus e, obviamente, faz a seguinte pergunta: como você chegou aqui? Ou eu diria, né, você por Senhor. Ao invés de respondê-la, o Senhor trata diretamente da motivação que a multidão tinha para buscá-lo. Ele declara que o que ele havia feito não tinha como propósito apenas a alimentação de um grande grupo de pessoas, mas sim uma razão especial. Parece óbvio que o milagre foi realizado para apontar Jesus como o novo Moisés, e ainda mais que isso, e como cumprimento da Páscoa, e ainda mais que isso, como Jesus irá em breve falar, o pão que ele deu aos homens representa muito mais. Na verdade, ele representa o pão da vida. Interesses. Faz parte, o ser humano tem interesse. Todos nós temos interesses. E aí são variados. Cada assunto, cada momento, cada caso, nós podemos colocar essa palavra interesse. E nada errado quanto a isso. Ter interesse pelas coisas de Deus é bom ou não é? Interesse em buscar a Deus, conhecendo Deus, crendo em Deus. Qual é a fé desse povo? A fé é pelo alimento, pelos pães, a fé pelos sinais de milagres. E aqui está a humanidade se relacionando com Deus, até hoje. E de que forma isso tem sido? Qual tem sido o relacionamento dos homens, a humanidade, para com Deus, Criador? Interesses. É o segundo ponto. Expectativa e interesses. O que é mais importante? João 6, 27. Agora nós vemos o que é mais importante. Trabalhar, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Jesus aconselha seus ouvintes a priorizarem aquilo que é valioso. A ênfase errada que eles tinham, claramente vista na motivação para buscá-lo, é comparada aqui à busca pelo pão que se estraga, ao invés do pão que permanece para a vida eterna.
Este pão, por sua vez, é encontrado em apenas um, o Filho do Homem. Este é o pão que o Pai, o próprio Deus, selou, separou, colocou sua marca nele, por assim dizer. Ao longo deste discurso, Jesus irá fazer uma conexão íntima entre sua pessoa e a vida eterna que ele dá. Não se pode ter a vida eterna sem ter uma compreensão adequada daquele que a dá, o Senhor Jesus Cristo. Nessa noite, talvez você já tenha ouvido de Jesus. E ele diz, se apresenta como o pão da vida. E ele diz, e ele se coloca como um alimento, comparando com alimentos sólidos, físicos, como a gente se alimenta pelo nosso corpo. E eles são necessários. Jesus não disse que eles não são necessários. O que acontece é que uma visão espiritual, e é a que nos sustenta, nos mantém firmes, uma vez que tempestades surgem para todos, e normalmente tempestade tem uma tendência de nos derrubar, de nos enfraquecer. Pessoas se afastaram, algumas provavelmente com algumas tempestades, outras por falta de vigiar, outras não estavam alicerçados, alicerce bem feito, né? Na rocha. Enfim, vários são os motivos. Nessa noite, qual a prioridade nossa? Claro que alimentar-se é uma prioridade nossa, mas em relação à vida espiritual nossa, a gente tem comentado sobre tarefas do dia a dia. Eu tenho pensado sobre isso. O tempo parece que o dia tem mais, tem 24 horas, mas parece que tem mais e não dá tempo de fazer tudo. Mas você está atento às coisas de Deus? Por quê? Senão essas coisas que nos tomam tempo, elas vão consumir a gente. E nós seremos saciados apenas fisicamente. E enfraquecidos para com Deus. Justamente porque iremos nos alimentar e não espiritualmente. Para quem conhece Deus, Ele é o seu alimento, Ele te fortalece, Ele tem sido o seu principal sustentador, além da picanha que você tem. Esse ano parece que não vai ter mais picanha, para quem estava esperando. Tem algumas casas que tem, né, pastor? Se eu souber, eu vou lá. Mas o importante, irmãos, é isso. Jesus é o pão vivo. Amém. Continuar sendo, sempre será. Amém. Então, brincadeiras à parte, mas que não é tão fora dessa brincadeira assim, mas aqui. Se Jesus apresenta-se como pão vivo, e Ele nos diz, corra, busque o seu alimento, mas primeiramente a mim. Significa que, crendo, nós devemos ir, buscar Ele primeiro. E aqui para finalizar, fé acima de tudo. 6, 28 e 29. 6, 28 e 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão. 6, 3, 6, 28 e 29. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Crer em Cristo, com necessidades, precisando de muitas coisas, mas deixarmos para criarmos expectativas apenas quando precisamos de algo, sabemos o que vai acontecer. Porque mesmo que aconteça algo bom, algo ruim também nos cercam. Isso acontece com todos nós. Se faltar fé, também não pode. Nós não vamos crer que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Que Ele seja o nosso alimento e que continuemos, independente de qualquer coisa, crendo nesse Deus que Ele existe e Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele nos protegerá, mesmo nas tempestades, mesmo não tendo aquilo que nós queremos.
Mas se você está bem com Deus, com Cristo, crendo nele, com certeza a saúde espiritual estará preservada, porque o alimento é Cristo, ele é perfeito, então a saúde nossa também será. Oremos. Pai, o Senhor seja honrado, glorificado, sempre.